Aditivos químicos e enxaqueca. Você sabe onde eles estão? Os aditivos químicos estão em todos os lugares, trazendo muita dor de cabeça, muita enxaqueca para os portadores dessa doença. Já ouviu falar nos conservantes, nos espessantes, nos estabilizantes, nos corantes, aromatizantes e vários antes? Pois é. Bom, antes de começar a falar a respeito disso, se você quer entender por que esses aditivos químicos te causam enxaqueca, fica até o final desse vídeo, presta bem atenção no que eu vou falar que vai ser muito interessante. Se esse é o primeiro vídeo dessa série que você está assistindo, entra na nossa página Vencendo a Enxaqueca e assista desde o começo todos os vídeos que eu disparei, que eu soltei essa semana. Esse aqui é o 5º vídeo. O primeiro vídeo eu falo sobre a causa da enxaqueca, o segundo eu explico a questão dos hormônios e neurotransmissores, depois eu falo da alimentação, depois eu falo dos gatilhos da enxaqueca e esse eu tô falando sobre os aditivos químicos, tá bom? Eu sou a Daniela Miguel, eu sou coach de saúde e de enxaqueca e fui portadora de enxaqueca por muitos anos e consegui me livrar dessa doença, tá bom? Mas vai lá, assiste todos os vídeos na sequência e depois você continua por aqui, tá bom? Então vamos lá. Bom, primeiramente, eu gostaria de explicar o que são, né, esses aditivos. Então são substâncias químicas que que a indústria acaba colocando nos alimentos, por exemplo, para conservar, né? Então um alimento que está na prateleira, né, uma bolachinha que está na prateleira do supermercado, só é possível que dure, né, por tanto tempo, 6 meses, 1 ano, por causa dos conservantes, né? Espessantes também. Espessantes mantêm a textura do produto. Então, por exemplo, se você já fez ou já tentou fazer pão na sua casa, você vai perceber que você faz o pão com o maior carinho, com os melhores ingredientes e aí 1 dia, 2 dias depois, esse pão já tá um pouquinho seco, já perdeu aquela textura fofinha, né? Então, é para isso que servem os espessantes, para dali 15 dias o pão ter a mesma textura que ele tinha no dia. Acidular, né? A função de acidular, ou seja, de manter aquele alimento um pouquinho mais ácido para acentuar o sabor. Então, são os acidulantes que fazem esse papel. Corantes também, né? Porque, por exemplo, imagina quando você faz um suco verde ou um próprio suco de laranja. Você vai perceber que dali meia hora, 40 minutos, aquela cor viva daquele suco já não vai mais existir. Então, a indústria coloca corantes para você achar que você está tomando um suco fresquinho, bonito, né? Viçoso. Então, são os corantes. Aromatizantes, né? Então, quando você faz uma comida, ela vai perdendo o sabor ao longo do tempo. Então, de novo, para aquela comida, aquele biscoitinho, aquela lasanha congelada do supermercado, para ela ter aquele sabor, manter aquele sabor que ela tem originalmente, eles colocam aromatizantes. Eu vou falar daqui a pouquinho a respeito do glutamato monossódico, que é um veneno para quem tem enxaqueca. Aguenta aí. Bom, tá bom, Daniela, mas entendi o que são os aditivos químicos, entendi. Agora, por que isso provoca dor? Por que isso provoca enxaqueca? Vamos pensar um pouquinho como viviam os nossos antepassados, né? Então, imagine que eu sou lá um homem lá da pré-história, das cavernas, e eu tô lá vagando pelo mato, né, pela selva onde eu vivo e de repente eu como alguma coisa que eu nunca comi, né? Colhi lá um frutinho, um grão, uma fruta, uma folha, qualquer coisa. Se aquilo era impróprio para o meu organismo, qual que é a natureza do nosso organismo em reagir àquele alimento? É disparar um sintoma de dor. Para que a gente consiga perceber que aquilo que a gente comeu, a gente não deve comer, né? Então,
esses sinais que a gente tinha, né, que a gente perdeu a capacidade de escutar, né, de anos, talvez milhares de anos atrás. Então, quando a gente come algo que o nosso organismo não reconhece como combustível natural, existe um mecanismo para te alertar. Olha, presta atenção, isso que você está comendo, você não deve comer, né? Não identifiquei, não consigo digerir, porque quando a gente... E é isso que acontece com os aditivos químicos, né? São produtos desenvolvidos pela indústria para fazerem os alimentos perdurarem nas prateleiras, poderem ser transportados a longas distâncias, só que a gente está pagando um preço alto por isso, porque cada vez que a gente come um conservante, um estabilizante, um corante, esse mecanismo de dor dispara, trazendo uma inflamação, trazendo enxaqueca para o nosso organismo, né? E se a gente comesse um pouquinho, né, por dia, pelo menos, mas não, é no café da manhã, no lanchinho, no almoço, no jantar, né? O glutamato monossódico, como eu prometi falar, para quem não sabe, é aquele pozinho branco que os japoneses costumam usar em todas as suas comidas, em todas as suas preparações. Os japoneses não os mais antigos, né? O mais conhecido como Ajinomoto, só que ele está presente em todos os alimentos que vocês possam imaginar. Nos caldos de legumes, aqueles caldinhos em quadradinhos, caldos de carne, naqueles temperinhos, né, que aparecem nos comerciais falando que é amor, né? Então, de nada tem de amor, porque o glutamato monossódico, ele é uma né, de excitar, toxina. Então, uma toxina que superexcita as células nervosas. Exatamente isso, superexcita as células nervosas. E quem tem enxaqueca tem que fugir desse tipo de ação. Tem que fugir desse grande estímulo nervoso, porque vai dar crise. Além disso, ele é tão venenoso que não é só para quem tem enxaqueca. A médio e longo prazo, o glutamato monossódico vai causar Alzheimer, né? Vai causar Parkinson. E isso já tem vários estudos em vários países. Em alguns países, o glutamato monossódico é absolutamente estampado no rótulo, está escrito lá que não contém, para ficar claro para o consumidor. Aqui no Brasil a gente não tem essa legislação ainda. Então a indústria, né, pinta e borda com a nossa dor de cabeça. Então, para a gente reconhecer todos os aditivos químicos presentes nos alimentos, tem que olhar rótulo. E todos eles terminam com anti, conservante, corante, estabilizante, acidulante, espessante, todos eles com nomes estranhos, certamente vão fazer mal e vão disparar crise de enxaqueca, tá? Se você quiser também mais informações sobre o meu trabalho, é só visitar o meu site www.vencendoaenxaqueca.com.br. Um grande abraço e até o dia da palestra, tá bom? Tchau, tchau!